O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Eu quero dizer para vocês que ontem eu fui pregar no lugar onde Deus tocou meu coração e onde eu comecei a minha caminhada de fé. Certa vez, numa quarta-feira, no acampamento Palavra da Vida, eu ouvi a voz de Deus de modo que eu não pude mais dizer não à vontade dele e me entreguei. E dali se instalou um processo de conversão, porque conversão não é algo que acontece num dia isolado, por vezes inicia de fato num momento específico, com data marcada, com hora, mas só terminará na glória. Deus ainda está convertendo o meu coração. E quando eu cheguei lá, foi um momento muito emocionante, porque eu fui pregar para alguns adolescentes e jovens, e eu me via naquela plateia. E eu fiquei lembrando como foi a minha caminhada com Deus e quão importante foram algumas pessoas na nossa caminhada. Nós estamos falando sobre igreja relacional. E deixe-me dizer para você, é impossível seguir Jesus e permanecer firme no Evangelho sem algumas pessoas dando suporte, sustentando, orientando, acolhendo, abraçando. De modo que eu fiquei muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida através de alguns irmãos. Eu acho que Deus tem que dar sabedoria a cada um de nós para a gente discernir e reconhecer quem de fato é importante em nosso caminho. Essa igreja surgiu há 1 ano e alguns meses atrás, quando nós nos reuníamos todo domingo de manhã, orávamos juntos e pensávamos como seria uma igreja segundo o coração de Deus, atuante na sociedade, uma igreja relacional, uma igreja orgânica. E dentro desse grupo havia uma pessoa muito especial, a quem hoje eu também quero honrar, de modo muito claro e específico. Hoje é o aniversário do nosso presbítero Pedro, então Pedro, fica de pé agora. E a igreja é muito grata a você, e de modo especial também sou muito grato a Deus por caminhar com você. Me sinto privilegiado por isso. E eu quero dizer o quanto eu amo você e como é bom ter você perto da nossa comunidade, especialmente perto de mim. Você não é tão bonito quanto eu, é verdade, mas tem sido um privilégio. Eu aprendo muito de Deus com você. Então, gente, por favor, vamos aplaudir nosso irmão que está fazendo aniversário. Eu não dou presente de aniversário para ele, porque ele já teve o melhor de todos os presentes. Ele casou com a minha irmã. Então, ele sai sempre no lucro. Ele sai sempre no lucro. Irmãos, na semana passada nós tivemos uma tentativa de expandir a nossa consciência no Evangelho, de entender o que de fato é a igreja. E é bem verdade que alguns ficaram tocados, mexidos, outros ficaram bem confusos, porque foi uma mensagem não tão fácil de entender. Mas eu queria continuar falando para vocês sobre a essência de igreja. O que é que nos impede de gerar intimidade? O que nos impede de viver uma igreja relacional? O que é que nós precisamos consertar na nossa espiritualidade de modo geral? Porque se nós queremos ser uma igreja orgânica, isso implica diretamente de que nós seremos uma igreja relacional. E nós estamos caminhando para transformar a nossa consciência no Evangelho. Agora, deixe-me dizer algo para você. Esse é um trabalho manual. Sabe, quando a gente faz algo industrial, a gente faz em larga escala. Mas quando a gente faz algo manual, a gente vai fazendo bem devagarzinho. A expansão da consciência no Evangelho é um trabalho manual, leva tempo. É um trabalho que, por vezes,
não chega ao seu final. E o que nós queremos aqui é gerar consciência de evangelho na vida das pessoas. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus faz uma afirmação muito importante, contundente. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eu fiquei pensando o que esse texto queria dizer. É uma confrontação de Jesus aos fariseus, e os chama de hipócritas porque eles atravessavam terra e mar para encontrar alguém e fazer um prosélito. E esse prosélito que eles fazem é 2 vezes pior que eles, porque é 2 vezes mais filhos do inferno. Eu fiquei confuso quando eu li esse texto e pensativo acerca do que Jesus queria dizer para nós. E sabe, eu entendo que prosélito é aquele que mudou a sua prática, mas não foi transformado no seu entendimento. Talvez essa seja uma boa definição de prosélito. Prosélito é aquele que mudou a sua prática, mas não teve o seu entendimento transformado. Não viveu o que Paulo chama lá em Romanos 12 de metanoia. Não entendeu tudo a partir da cosmovisão do Evangelho. Não consegue enxergar ainda a vida com os olhos de Cristo. Ele parece um crente, faz coisa de crente, fala como crente, vai aos lugares de crente, mas ainda não tem uma consciência transformada por Cristo. De modo que, infelizmente, muitas vezes nós nos dedicamos a fazer prosélitos, porque o foco da nossa mensagem é mudar o comportamento e não em gerar entendimento ou transformação. Então, é possível numa igreja termos inúmeros prosélitos, mas poucos seguidores de Cristo. Porque se eu quiser fazer um prosélito, eu tenho que dizer para ele o que ele tem que viver, fazer, pensar. É uma catequização comportamental de um indivíduo. Então eu digo para ele: você não deve beber, nem ir ao bar, você não deve gostar de tal música, você não pode pensar tal coisa, nem falar outra. E eu começo a dar uma gama de regras, normas, e digo para ele: olha, se você fizer tudo isso, tá ótimo. Mas eu não gero na pessoa entendimento. De modo que eu tenho pedido a Deus que nós sejamos muito mais do que prosélitos. Que nós possamos ter a renovação do entendimento. E que as nossas mensagens não tenham o objetivo apenas de mudar o comportamento. Porque quando a gente muda o comportamento e a pessoa não ganha consciência do Evangelho, uma hora ou outra ela vai voltar ao comportamento, porque a minha repressão não a segura. Agora, quando aquilo é fruto da consciência de Evangelho, tudo fica mais fácil e as transformações verdadeiramente acontecem. Como igreja, nós estamos muito mais ocupados em definir a prática do que os critérios, do que a consciência. Um exemplo disso é os seminários. Os seminários doutrinam. Os seminários dizem exatamente o que a gente tem que pensar e reproduzir. Seminário não é um lugar onde se fomenta os valores. Não é um lugar onde se gera transformações de consciência, mas apenas conteúdo. E aí a gente começa a entender o Evangelho de modo completamente deturpado. E conceitos básicos da caminhada com Deus vão ficando aos poucos confundidos em nós. Nós vimos na semana passada o conceito de santidade.
E foi difícil para a gente entender o conceito de santidade, não foi? Se você estava aqui, você sabe do que eu estou falando. Porque eu perguntei para as pessoas se santidade era para Deus ou para o próximo. A gente é santo para Deus ou é santo para o próximo? E muitos aqui, talvez a grande maioria, não sabia responder. Santidade para ver Deus é meritocracia, então não é graça. Quando nós somos santos para o próximo, o outro é alcançado por Deus e vê a Deus através do nosso testemunho. E conceitos simples da fé começam a se perder em nós, porque nós focamos o comportamento e não a consciência. Quer ver um outro exemplo de conceito básico que nós às vezes não compreendemos bem? Eu vou fazer um teste com vocês, eu vou dizer aqui 2 palavras e vocês me digam agora, sem pensar, o que lhe vem à mente e com que você associa fé. Eu vou dar 2 palavras e uma delas escolha para dizer isso aí tem a ver com fé. Confiança ou conhecimento? O que veio à sua mente? O que tem a ver com fé? Confiança. É isso mesmo. Como é que a gente confia em alguém que a gente não conhece? Como é que a gente confia em alguém que a gente não conhece? Logo, o que eu quero dizer para vocês é de que a fé testemunha-se em confiança, mas se fundamenta no conhecimento. É porque nós conhecemos o caráter de Deus que nós temos fé em Deus. Sinceramente, eu não tenho muita fé nos políticos, porque em conhecendo a eles, salvo raras exceções, não merecem fé. Conhecimento me leva a ter fé ou não ter fé, de modo que fé está muito mais ligada a conhecimento do que a confiança. A confiança é a consequência do conhecimento. A fé testemunha-se em confiança, mas é gerada no útero do conhecimento. Logo, fé, escute muito bem isso aqui, fé não é a expectativa de que Deus fará o que eu quero. Fé não é a expectativa de que Deus fará o que eu quero, mas é o conhecimento que temos de Deus que nos leva a fazer o que Ele espera de nós. Amém, irmão? Amém? Amém. Fé não é a expectativa de que Deus vai fazer o que eu projetei para que Ele fizesse, como se Ele fosse um garçom das minhas necessidades desnecessárias. Fé é fundada no conhecimento que eu tenho de Deus, e se eu tenho conhecimento de Deus, fé nada mais é do que o desejo que eu tenho de fazer a vontade dEle e não Ele a minha. É por isso que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente diz, seja feita a... Porque isso é a fé. É fundamental a gente entender que na igreja relacional, nós precisamos tirar o foco do que a gente espera de Deus e colocar o foco no que Deus espera de nós. Quase sempre os auditórios estão lotados de pessoas cheias de expectativas acerca do que Deus pode fazer ao meu favor. Agora, quando a gente pensa dessa forma, a gente não considera a necessidade do outro. Porque nós temos um ajuntamento coletivo de pessoas pensando nas suas necessidades individuais. Então você senta nessa cadeira, louva a mesma canção que eu, se arrepia na mesma hora que eu, bate palma no mesmo momento que eu, mas você e eu não temos nada a ver um com o outro, porque o que você projeta para Deus é seu e de Deus, e o que eu projeto para Deus é meu e de Deus, e a gente não se encontra. De modo que isso aqui vira comércio, vira barganha, não vira encontro.
Se nós desejarmos ser uma igreja relacionais, e essa é a nossa proposta, essa é a nossa série, precisamos entender de uma vez por todas que o que importa não é o que você espera de Deus, é o que Deus espera de você. E desconstruir isso numa sociedade evangélica tão contaminada é muito, muito difícil. Sabe qual é o desafio de um pastor atualmente? É que ele nunca pastoreia sozinho. A irmã sai daqui meio confusa, fala, eu acho que eu não entendi esse negócio. E aí ela liga o rádio. E quando ela liga o rádio, ela vai ter a certeza de que entendeu, quando na verdade ela não entendeu foi nada do que foi explicado. Às vezes as pessoas me encontram e falam assim, eu gosto tanto de te ouvir pregar, porque acho que você parece um pouco com aquele pregador televangelista, que eu não vou citar o nome. Eu fico dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me livra desse negócio. Porque que comparação, e ela acha que está fazendo um elogio para mim, e eu disse, acho que ela não entendeu nada do que eu falei. Quando nós lemos o texto em Lucas capítulo 4, preste bem atenção nisso, irmão, preste bem atenção. Quando nós lemos Lucas capítulo 4 e vemos ali a tentação de Jesus, nós observamos alguma coisa interessante. Quem leva Jesus para a montanha? Quem leva? Gosto dessa confirmação, dessa confiança que vocês têm. Quem leva Jesus para ser tentado? Espírito Santo. Se você olhar o texto, Lucas capítulo 4, abra lá a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, você vai perceber uma coisa interessante. O texto diz que o Espírito Santo leva Jesus para o momento onde ele haveria de ser tentado. Naquele lugar, o Espírito Santo faz ele ficar 40 dias com fome. Aí chega Satanás. E o que é que Satanás faz? Satanás oferece algumas coisas para Jesus. E eu acho que se você estivesse naquela montanha, no lugar de Cristo, você diria, Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão Satã, porque eu estava com fome e ele me trouxe pão, estava me sentindo empobrecido e ele me ofereceu os reinos da terra, e me deu uma ideia de como eu ser reconhecido publicamente, sem o sofrimento da cruz, pulando do pináculo do templo. Louvado seja Deus pelo meu irmão. Vulgo tinhoso. É interessante que, quando nós lemos Lucas capítulo 4, é o Espírito Santo que leva Jesus para o sacrifício. E é o diabo que propõe a Jesus o benefício. Amém, irmão? Vocês estão entendendo esse negócio? Satanás chega para Jesus e fala assim, eu vou te levar a um lugar interessante. E Satanás leva Jesus onde? No pináculo Nesse texto nós vemos Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para ser tentado e passar fome e sacrificar-se numa montanha. E vemos Satanás propondo a Jesus riquezas e fartura no templo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E Satanás leva Jesus para o templo. A proposta de Deus era, sacrifica-se. A proposta do diabo é, salva-se. O que é que nos move hoje na fé?
É o desejo que eu tenho, a partir da fé, que me dá o chão do conhecimento de Deus para dizer: eu quero fazer a tua vontade, ainda que a tua vontade seja me levar para o deserto e que ali eu me sacrifique? Ou você está naquela de dizer: Senhor, faça a minha vontade, e eu quero pão, reconhecimento, e que você resolva as minhas projeções e dê conta das expectativas que eu tenho ao teu respeito? O que eu vim aqui dizer para você é que a vontade de Deus é que você encontre o seu irmão, é de que você cuide do seu irmão, é de que você saia de você mesmo, é de que você encontre o outro. Que Deus possa converter o nosso coração ao próximo. A nossa relação com Deus jamais estará desconectada da nossa relação com o próximo. Deixe-me dizer algo duro para você, mas se você acha que ser igreja é frequentar um espaço no domingo e dizer: Deus, tu sabe as minhas necessidades, eu preciso de ti, e quando acaba essa reunião você vai embora correndo, porque tudo que você menos quer é encontrar o outro, porque o outro tem os seus problemas, o outro tem as suas dificuldades. Aliás, Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, chegou à conclusão de que o diabo é o outro. Então você está fugindo do diabo de Sartre, indo embora. Eu quero ser muito claro hoje a respeito de qual é a nossa proposta para pequenos grupos. Nós estamos começando ainda esse mês os nossos pequenos grupos. E eu queria que você entendesse de modo muito claro qual é o objetivo do nosso pequeno grupo. Quando nós sonhamos com a Igreja Rio, sonhamos com 3 conceitos fundamentais para que fôssemos igreja. O primeiro deles é relevante. Queremos uma sociedade transformada a partir da igreja local. Acreditamos que as pessoas podem olhar para nós e dizer: vocês são relevantes na nossa cidade. O segundo conceito é o conceito de integralidade. É de que aqui nós não estamos empenhados apenas em empacotar almas para o céu. O cara está quebrado economicamente, destruído psicologicamente, sendo negligenciado socialmente, politicamente, não tem acesso à arte, não tem acesso à boa cultura, e ele vem ao culto e eu digo: olha, tenha paciência com tudo isso, porque o céu está vindo aí. Nós não estamos nessa missão de empacotar almas para o céu. Portanto, nós temos o sonho de promover conteúdo que seja importante para a nossa alma, mas também para a nossa cultura. É por isso que nós temos o Rio Cultural. Para a nossa política, é por isso que nós recentemente fizemos uma manifestação reivindicando que as nossas mulheres tenham paz para ir e vir, e que essa cultura do estupro encontre uma solução a partir de nós e do governo. É por isso que tudo que diz respeito ao humano tem a ver conosco. Agora, mais do que isso, nós queremos ser uma igreja orgânica. E quando nós pensamos no conceito de igreja orgânica, nós pensamos não numa empresa, não numa instituição, mas numa família. Lá em João 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades, dei fruto, e que o vosso fruto permaneça. E eu fiquei pensando o que é fruto permanecer. O que é um fruto permanente?
É um fruto que nunca apodrece. Então Deus quer que nós tenhamos frutos que não são passíveis de se estragar com o tempo, é isso? Fruto que permanece é quando uma fruta cai e dentro dela há uma semente, e aquela semente brota e nasce uma outra árvore que traz mais e mais frutos, a 30, a 60, a 100 por um. E esse trabalho simples vai multiplicando e ganhando espaço e fazendo tudo verde à sua volta. De modo que a nossa intenção é que nós sejamos aqueles que vão cair para que as sementes possam florescer e frutificar. De modo que a nossa preocupação não é com alguém que vai suprir as nossas carências, mas é com alguém que vai herdar a nossa convicção. Todos vocês sabem que eu sou pai do menino mais bonito dessa igreja. Assim, aconteceu. Não dependeu de mim, foi a graça de Deus. E quando a gente fala em herança, a gente pensa no quê? Herança é aquilo que ele vai ganhar quando eu morrer. Na verdade, a verdadeira herança que eu deixo para ele é o que ele aprende de mim enquanto eu vivo. Porque mais do que os bens que eu deixo, o mais importante são as convicções que ele vai herdar de mim. Uma igreja orgânica está preocupada com que convicções as pessoas vão herdar de nós. Há alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 décadas atrás, vindo aqui do continente latino-americano, surgiram algumas estratégias de crescimento de igreja. E uma delas chegou no Brasil e se espalhou em várias igrejas. Nós conhecemos como G12. As células e todos os demais outros pequenos grupos foram virando cultura eclesiástica. Eu não sei se você já entrou em contato com essa realidade ou se você já veio de uma igreja que viveu esse negócio. Mas quem já esteve no meio desse furacão sabe quão frenético é o objetivo dessas estruturas e modelos que foram implantados nas nossas igrejas. O que eu chamo aqui de modelo multiplicador. E não poucas as pessoas ficaram machucadas, profundamente feridas por conta desses modelos. E eu queria deixar claro para a nossa igreja que nós não estamos nesse negócio. E não é nossa intenção absorver o modelo G12 ou qualquer outro modelo celular que tenha o objetivo de multiplicação. Nós estamos sonhando com pequenos grupos cujo fim é relacionamento. De modo que eu queria fazer uma distinção muito clara aqui. Os nossos pequenos grupos estão focados no processo, enquanto esses modelos multiplicadores estão focados no resultado. Os nossos pequenos grupos estão olhando para o caminho, enquanto os outros modelos estão olhando para o destino. Sendo muito mais claro, os nossos pequenos grupos estão focados no cuidado uns com os outros. Enquanto esses modelos multiplicadores estão focados apenas no crescimento e eu diria até inchaço eclesiástico. Sucesso para os modelos multiplicadores é você ter quantidade. E há dentro desses modelos multiplicadores uma tirania do crescimento.
Então você tem que chamar pessoas e mais pessoas e mais pessoas e estar sempre pressionando os outros a multiplicarem com os seus grupos. Então, você tem que ter os seus 12, daqui a pouco outra pessoa chega e fala assim, você tem agora que preparar os seus outros 12. E o sucesso é quando você faz uma reunião no final do ano e diz, olha, nós multiplicamos não sei quantas células. Esse é o sucesso para o modelo multiplicador, o nosso modelo que nós adotamos, porque nós não criamos esse modelo. Enxerga o sucesso como a capacidade de vivenciar as etapas com fidelidade, na quantidade que o processo natural nos propõe. Para alguém que planta tomates com agrotóxicos, o objetivo dele é ter o máximo de resultado com cada semente. Então, o veneno que é posto é para que o resultado venha a ser muito maior do que aquele que planta o seu tomate sem agrotóxico. Quem planta o tomate sem um agrotóxico não está preocupado com o resultado, está preocupado com o processo. Não está muito preocupado em dizer, olha, esse tomate tem não sei quantos quilos, é enorme, esse aqui está gigante. Está preocupado em dizer, nós fizemos o que tinha que ser feito. De modo que precisa ficar claro para a nossa igreja que os pequenos grupos no modelo orgânico têm a missão de pastoreio mútuo. Enquanto esses modelos de pequenos grupos multiplicadores têm a missão de reprodução. Eu falei na semana passada aqui, e até quero agradecer o carinho de algumas pessoas que me ligaram, preocupadas com como o meu coração estava. Enfim, eu falei aqui que já é impossível pastorear essa igreja. Eu já não consigo mais fazer isso. Eu já não dou conta mais disso. Eu já nem sei o nome de todas as pessoas. E frequentemente eu cometo a gafe de dizer, que bom, você está visitando. E a pessoa diz, não, eu já estou aqui há 2 meses. Com isso, nós temos 2 opções. Ou a igreja se movimenta para cuidar uns dos outros, ou eu vou fingir que estou pastoreando vocês e vocês fingem que são pastoreados por mim. E eu imagino que a primeira opção seja melhor que a segunda. De modo que nós não temos apenas a opção de um pequeno grupo, é a necessidade de um pequeno grupo. Agora, um pequeno grupo nesse nosso modelo, talvez peça de nós um pouco mais de esforço, um pouco mais de investimento. Jesus, certa vez, lá no Sermão da Montanha, ele conclui o Sermão da Montanha dizendo, olha, 2 homens fizeram uma casa, cada um com a sua casa. Um fez na rocha e o outro fez na areia. Deixa-me fazer uma pergunta para você, quem que terminou primeiro? Quem que terminou primeiro? É claro, ele não investiu tempo fazendo uma base sólida, e não preciso nem ser engenheiro para pensar nisso. Quem que gastou menos? Porque ele economizou talvez 30% dos custos de uma obra com as estruturas de base. Então, o que Jesus está dizendo é que aquele que construiu sobre a rocha investiu mais e gastou mais tempo, mas fez o que tinha que ser feito. De modo que nós vamos, nos nossos pequenos grupos, ter talvez mais esforço e levar mais tempo do que os modelos multiplicadores. Mas sentiremos o orgulho daquele plantador de tomates que diz, eu fiz o que um bom processo pede que se faça. Nós, na Igreja Rio, nós não estamos preocupados com quantas pessoas ajuntamos aqui.
Porque nós não estamos buscando prosélitos, que são aqueles que têm os seus comportamentos transformados sem uma renovação de consciência. Nós estamos sonhando em ver outras pessoas sendo transformadas. Sabe qual é o nosso prêmio? É quando o outro experimenta uma transformação genuína. Então nós não vamos começar com milhares de grupos, nem temos a pretensão de o ano que vem ter 10 vezes mais de grupos e crescer a igreja e multiplicar. E olha, a gente vai derrubar isso aqui, vai fazer um auditório lá do outro lado que caiba 2.000 pessoas. Essa não é a nossa pretensão. Mas eu queria olhar para cada um de vocês e dizer: esse aqui eu sei quem cuida dele. Esse aqui eu sei a história. Aquela ali eu sei que está passando um problema. E a gente não vai conseguir ter relacionamento em nossa igreja sem ser pela via dos pequenos grupos. Fica claro isso, irmãos? A igreja primitiva era a igreja que se reunia no pátio do templo e era um ajuntamento enorme. E celebrávamos e cultuávamos. Mas também os nossos irmãos da igreja primitiva se reuniam de casa em casa. Eu não sei se você consegue imaginar, se a sua consciência de evangelho lhe permite pensar isso. Mas Jesus estava muito mais acostumado com uma mesa da comunhão do que com um púlpito. Aliás, eu diria que poucas vezes Jesus foi de fato a um púlpito religioso, e algumas poucas vezes que foi, deu sempre problema. Porque numa delas ele abre um texto de Isaías, e quando termina de ler o texto de Isaías, porque ele me ungiu para profetizar liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Quando ele fecha o livro, ele diz assim: hoje se cumpriu, e senta. E todo mundo fica perplexo e talvez até revoltado com aquela afirmação de Jesus. De modo que, irmãos, o evangelho tem que estar nos nossos púlpitos, é verdade, porque esse é um ensino coletivo, mas nós precisamos dos pequenos ajuntamentos. Não é opcional para nós participar ou não de um pequeno grupo. Se nós queremos ser uma igreja relacional, nós precisamos estar envolvidos num pequeno grupo. Essa é uma missão nossa. Mas eu não quero que a mensagem de hoje fique apenas numa reflexão. Eu queria fundamentá-la num texto, de modo que eu queria convidar você a ir, a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7 em diante. Se você tem um aplicativo de celular ou uma Bíblia, abra comigo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Olhe bem para mim, esse é um texto de Salomão. Salomão escreve 3 livros, são creditados a ele 3 livros da Bíblia. O primeiro deles é o que nós conhecemos como Cantares de Salomão. É um texto de um jovem apaixonado e, por que não dizer, até excitado e enamorado de uma jovem que ele chama de a Sulamita. Esse livro que eu estou dizendo a vocês, só para vocês terem a dimensão do conteúdo dele, a leitura desse livro é proibida aos judeus que tenham menos de 18 anos. É um jovem apaixonado. Depois ele amadurece um pouco mais e chega a fazer uma compilação
da sabedoria à sua volta, de sua própria sabedoria, e escreve o livro de Provérbios. E cada versículo é a concentração de inúmeras reflexões. Mas quando Salomão fica velho, ele faz uma reflexão mais profunda e filosófica. E é possível dizer que Eclesiastes é um livro filosófico. E preste bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Eclesiastes é a reflexão de um velho que pergunta: o que vale a pena debaixo do sol? O que tem sentido na vida? Pelo que vale a pena viver? E ele começa fazendo a sua pesquisa, e por vezes até empírica. Quando nós vemos no capítulo 2, ele experimentando as mais diversas situações. E ele vai progredindo na sua reflexão e dizendo do absurdo que é a existência. E quando a gente lê Eclesiastes e lê talvez alguns filósofos existencialistas, parecem que eles convergem numa só direção: a vida é um absurdo. Se você abre o livro de Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada, e o de Eclesiastes, escrito por Salomão, parece que é um autor só por vezes. Com exceção da conclusão que Salomão chega, e os filósofos jamais chegarão. Porque no capítulo 12 de Eclesiastes ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer: não tenho neles. Lembra-te do teu Criador. Agora, no capítulo 4, versículo 7 em diante, ele acha um outro absurdo na existência e descreve para a gente. E ele diz: descobri ainda uma outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, olha só o absurdo, ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? Não é para que estou trabalhando tanto, é para quem estou trabalhando tanto. Porque não sei se você já parou para pensar nisso, ninguém trabalha para quê, trabalha para quem. Se você perguntar a um homem sóbrio, equilibrado, por que ele sai às 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã de casa, ele não vai dizer outra coisa senão: eu saio por conta da minha família. Eu saio porque Deus me colocou uma missão, e uma dessas missões é contribuir com o reino de Deus e com outras pessoas. E o meu propósito tem um trabalho de me dar condições de contribuir com o outro. É por isso que Paulo, quando estamos lá em Efésios, ele diz: aqueles que roubavam, não roubem mais, antes trabalhem para ter com que socorrer o irmão. Ninguém trabalha para quê? Trabalha para quem? Agora escuta só, esse cara nem perguntava para quem eu estou trabalhando e por que razão deixo de me divertir. O texto segue dizendo: isto também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia com a sua riqueza. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. A gente gosta de ler esse texto em casamento, porque parece romântico.
Mas isso aqui não tem nada a ver com uma relação conjugal, tem a ver com vínculos relacionais os mais diversos. É o amigo que ajuda a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que Salomão faz? Enumerar aqui 4 tipos de crise existencial que todo homem passa. 4 tipos de crise existencial com implicações relacionais que todo homem passa. A primeira é: para quem estou trabalhando tanto? A nossa vida não é para nós mesmos. E se nós não vivemos para nós mesmos, e nós entendemos isso, porque falamos sobre isso domingo passado, se não é para nós mesmos, é para um outro. E se é para o outro, quem é esse outro? Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Essa afirmação é anterior ao pecado, de modo que havia um problema no jardim antes mesmo do pecado aparecer. O primeiro problema da humanidade foi solidão. Para quem? Mais para frente nos evangelhos, Jesus faz um comentário muito interessante. Havia um homem rico que ajuntava para si tesouros e colocava num celeiro. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Você consegue pensar as suas finanças para além de você mesmo? Ou você acha que o dinheiro é seu, o trabalho é para você mesmo? Tom Jobim diz que a vida é impossível de ser desfrutada de modo sozinho. Quando canta, é impossível ser feliz sozinho. A vida só acha sentido nas relações. Deixe-me dizer algo para vocês. Lá no Éden, Eva pega um alimento proibido, o come e dá do que sobra para o marido. Ela se coloca em primeiro lugar e a sua satisfação a põe como prioridade na relação. Quando nós vemos Jesus fazendo a sua ceia, a ceia de Jesus, ela é erguer um pão, o partir, dar graças, dividir com os irmãos e só depois se come o pão. Na ceia de Eva, ela era a mais importante. Na ceia de Jesus, o mais importante é o partilhar do pão. Vocês entenderam isso? Na ceia de Eva, dar o que se sobra. Na ceia de Cristo, se reparte e só então come. Uma segunda crise que esse texto nos mostra é a crise de apoio. Quando diz: mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A nossa vida nos propõe às vezes algumas quedas. Nós caímos quando pecamos, cometemos um pecado contra nós e contra o próximo.
E por vezes eu encontro pessoas caídas nos seus pecados porque não tem ninguém que o ajude a levantar. Mas nós caímos também quando fracassamos. Criamos um sonho, idealizamos algo em nosso coração, investimos tempo, suamos a camisa, colocamos todas as nossas fichas e apostamos a nossa alma naquilo, e aí, quando a gente menos percebe, aquilo que nós construímos como um castelo se desmorona e o fracasso nos derruba. E pobre é do homem que não tem alguém que o ajude a levantar. Quando nós cometemos equívocos na caminhada, os mais diversos, a gente precisa de alguém que nos erga do chão e diga: vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deixa eu dizer algo para vocês, há um equívoco nosso nessa leitura. Quando a gente lê o texto suportem uns aos outros, a gente pensa o quê? A gente lê esse texto a partir de nós. E eu tenho dito que esse é o grande problema. Então, quando a gente lê esse texto a partir de nós, a gente diz: esse cara me incomoda e eu tenho que aturar esse incômodo. Então eu vou suportar esse cara mesmo ele sendo um saco. Agora, quando a gente lê o Evangelho não a partir de nós, mas a partir do outro, suporte ganha um outro sentido, ganha um outro significado. Imagina que alguém vai caminhando junto com você e de repente aquela pessoa tropeça e cai, mas você está de mãos dadas com ela. Então você a puxa e você presta a ela um suporte. O suporte nessa palavra não tem a ver com a aturação, com aguentar a todo custo. Tem a ver com dizer: você quer subir o muro? Então sobe aqui. Porque você se apoia em mim e eu te ergo e você chega lá. É exatamente isso que Jesus faz com Pedro. Pedro fracassa no seu ministério, comete um equívoco grave, nega Jesus. Mas Jesus olha nos olhos de Pedro e lhe promove restauração. Eu fico imaginando se Jesus não encontrasse Pedro. Eu fico imaginando que se Jesus não encontrasse a Pedro, todas as vezes que o galo cantasse, Pedro lembraria da sua queda. Todas as vezes que ele ouvisse o galo cantar, ele ia dizer: eu fracassei, arruinei meu ministério. Mas Jesus vai e dá um suporte a Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor? Então apacenta as minhas ovelhas. Quando você cai, quando você fracassa, quem é que dá um suporte para que você possa se erguer? Quando você peca, a quem você confessa os seus pecados? Aliás, para quem você partilha as tuas tentações? Porque quando a gente partilha as nossas tentações, a gente evita muitas vezes de confessar os nossos pecados. Você tem essa pessoa que te ajuda a levantar quando você cai. Uma outra crise que Salomão vê aqui é a crise da solidão. A pergunta que ele faz é: como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não sei se há alguém nesse auditório, mas imagino que sim, que está experimentando o frio da depressão. Não sei se há alguém aqui
se tranca no silêncio do seu quarto e chora sem parar e adormece em lágrimas. Talvez você chegou aqui com seu coração angustiado. Talvez você chegou aqui com a tua alma sendo estrangulada por perdas na vida. Como é difícil enfrentar uma perda. Como é difícil perder alguém que a gente ama. Uma relação, um casamento, um namoro, uma pessoa da nossa família. Como é difícil elaborar um luto. Os tempos frios vêm e a sensação é de solidão. Solidão é um castigo da existência. Quem é que rompe o silêncio da tua dor? Quem é que de algum modo te abraça nos dias mais frios da tua existência? Você tem essa pessoa? Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você é essa pessoa para alguém? De quem é que você cuida? O choro de quem você enxuga? Quem conhece o caminho para os seus ombros? Elias entra na caverna e diz: Senhor, eu quero a morte. Eu quero morrer. E a voz de Deus diz: Elias, tu não está sozinho. Tu não está sozinho, Elias. Tem mais 7.000 aí fora. Por vezes a gente entra na caverna. E quem é a voz que diz: você não está sozinho? Agora eu quero fazer a outra pergunta. Você é a voz para quem que está na caverna? A última crise é a crise de segurança. Porque ele diz: mas 2 conseguem defender-se. 1 será vencido, mas 2 conseguem defender-se. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Marcos capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Quando o paralítico é você, quem te carrega? Quem faria você parar toda a sua história, o seu cotidiano, os seus afazeres, para carregar alguém? Triste é do homem que não tem amigos para o carregar. Você consegue imaginar como foi a saída desse cara depois que Jesus o cura? Esse cara que agora foi trazido pelos amigos e descido no teto, porque esses amigos não desistiam da possibilidade de ver o seu amigo experimentando uma outra dimensão da existência. Você consegue imaginar a saída desse cara? Curado agora, pulando: eu estou livre, eu estou bom, vamos jogar bola, vamos pular no rio, vamos correr como criança. Você consegue imaginar os amigos dele correndo junto com ele, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, celebrando a vitória dele? Você tem alguém para chorar as tuas dores? Você chora as dores de alguém?
Você tem alguém para celebrar a tua alegria? Você celebra a alegria de alguém? Ou somos igreja relacional, ou não somos igreja. Não há uma outra opção. Quem vai chorar a tua dor? Quem vai sorrir o teu riso? Nós nos separamos por muito pouco. Nos frustramos por nada. Tolices nos separam. Somos um bando de crianças. As crianças brigam e fazem logo as pazes porque querem ser felizes. Mas os adultos brigam e não se encontram mais porque querem ter razão. O que é que nos separou dos nossos irmãos? Eu quero finalizar com uma canção, um louvor do pastor, ministro Alceu Valença. Uma canção que diz tomara. E tomara que um dia a gente cante essa canção. Viu, irmão? Tomara que um dia a gente cante essa canção. A canção diz tomara. Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus, tomara. Tomara, meu Deus, tomara. E o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. E não para em nós. Se nós amarmos só os de dentro e não estivermos dispostos a amar os de fora, seremos um clube. Se nós amarmos só os de fora e não amarmos os de dentro, estamos fazendo propaganda enganosa. Tomara que esse amor não pare em nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Você precisa entender uma coisa, irmão, irmã. Você precisa de um pequeno grupo de relacionamento. Você precisa ter alguém para carregar você nos dias da angústia. Mas eu queria desafiar você também a ser aquele que carrega alguém. Aquele que cuida de alguém. Aquele que está preocupado com algo mais do que si mesmo. Saia de si em direção ao próximo. Nós estamos fazendo as inscrições para os pequenos grupos que nós vamos lançar no final do mês. E eu queria muito que seu nome estivesse nessa lista. Eu queria muito que você fosse junto conosco uma igreja relacional. Que Deus nos salve de viver uma espiritualidade centrada em nós mesmos. Que Deus nos salve de viver a espiritualidade demoníaca, que pensa nos benefícios, mas nunca considera os sacrifícios.